Às vezes não trazemos a devida atenção quanto a sermos um referencial aonde o Senhor tem nos enviado e aonde o Senhor tem nos plantado. A palavra do Senhor nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, quando o apóstolo Paulo descreve aos coríntios para que eles o imitassem, ele estava conduzindo os coríntios a trilhar um caminho de retidão como ele um dia trilhou. Ele diz para que eles fossem seus imitadores, como ele também era de Cristo. Isso significa que ele tinha plena certeza que ele estava andando como deveria andar. O termo utilizado no versículo qual nós lemos é imitação, que com certeza é um termo muito estigmatizado, isto é, que traz consigo uma ideia que o faz ser algo difícil de se entender. Em que sentido? Olha, quando nós ouvimos que alguém está imitando uma outra pessoa, geralmente nós associamos a imitação à falsidade, ao ato de não ser verdadeiro, pois verdadeiramente nós, como seres humanos, associamos a imitação à falsidade ou com a falsidade. Contudo, a lição que Paulo está trazendo aqui não tem a ver propriamente com imitação, mas sim com a direção certa a ser seguida. Ou seja, assim como Paulo estava seguindo a Cristo, os coríntios deveriam imitar, ou seja, seguir a Paulo, pois ele já estava seguindo a Cristo. Ou seja, ele estava se posicionando como referencial que Deus o havia levantado, para aqueles que talvez eram novos na fé, para que eles olhassem para Paulo, pois Paulo já estava há um tempo olhando para Jesus. Isso significa que ele queria que os olhos dos coríntios estivessem fixos não propriamente em Paulo, mas sim em Jesus que estava em Paulo. Os coríntios deveriam olhar para Paulo e seguir o caminho que Paulo estava percorrendo, isto é, o caminho de Jesus, pois era o caminho certo a ser seguido. Paulo sabia da dificuldade de abnegar o eu próprio, se entregar com todo o coração à presença do Senhor e prosseguir nesta caminhada. Por isso estava deixando uma direção certa para todos os que olhassem para a vida dele. Por isso ele diz para que eles fossem seus imitadores, pois ele sabia que eles precisavam de uma referência a ser seguida, algo que os ajudasse a caminhar da maneira certa. Nesta geração, precisamos escolher sermos referências de Deus, uma diferença celestial da parte de Deus. Porque melhor é que venhamos a ser exemplos bons do que sequer sermos exemplos. Precisamos ser exemplo de vida, precisamos ser exemplo de fé, exemplo de renúncia, exemplo de abnegação e entrega diante do Senhor. Muitos procuram um referencial e Deus nos levantou para sermos essas colunas de referência para todos aqueles que olharem para as nossas vidas, venham ver Jesus em nós, venham ver o brilho do Espírito Santo que repousa sobre nós. Não podemos jamais nos esquecer que, independentemente das dificuldades, nós estamos alicerçados em Cristo. Paulo estava tentando fazer com que os coríntios olhassem para ele como ele olhava para Jesus. Isto é, Paulo queria trazer a atenção deles para Jesus. Ele não estava mandando os coríntios se esquecerem de Jesus, jamais. Ele estava os direcionando a olharem principalmente, prioritariamente para Cristo, por intermédio da ação ou das obras ou da vida de Cristo estabelecida em Paulo. Por intermédio de Paulo, Jesus queria mostrar aos coríntios o caminho da graça, ou seja,
Paulo queria que eles olhassem para a vida dele e vissem que ele era a diferença aonde o Senhor o havia enviado, aonde o Senhor o estava plantando. É por isso que Paulo muito provavelmente procurava sempre andar em retidão, pois ele conhecia a nuvem de testemunha que estava em volta dele, olhando para ele, pois ele era aquele que representaria o testemunho vivo do agir de Deus em carne, em suas obras, em seu jeito de agir, em seu jeito de se portar. Deus usa as nossas vidas como referências para pessoas que neste momento precisam de uma referência, não tem um bom exemplo, não tem uma coluna para onde possa olhar e para onde possa ver que Jesus está agindo, curando, levantando, salvando, restaurando. Então Deus tem a total liberdade para fazer o que quiser com a vida de seus filhos, usando eles ou para o fim de usar eles como um testemunho vivo de que Deus faz milagres, de que Deus opera a cura, de que Deus levanta o que está caído, de que Deus sara ou estanca a ferida, pois Ele é o nosso único e verdadeiro Senhor. Paulo seria a referência que todos os que estavam ao seu redor precisavam observar. Referência de fé, referência de vida com Deus, referência de persistência na presença do Senhor. Não podemos viver na mesmice de acharmos que as pessoas que estão ao nosso redor não nos observam. Muito pelo contrário, em Hebreus capítulo de número 12, a própria palavra do Senhor nos relata a tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam. Em outras palavras, nos observam, medem nossas atitudes, colocam na balança para comparar em nossas vidas com aquilo qual está saindo da nossa boca. A nuvem de testemunhas é para muitos um grande obstáculo, mas na verdade sempre precisa ser tratada ou considerada como um braço de apoio, pois a partir do bom testemunho que sai das nossas vidas, os que estão à nossa volta irão testificar acerca da grandeza do Deus a quem nós servimos. Aqueles que estão ao nosso redor esperam ver algo de diferente na vida daqueles que se dizem serem filhos de Deus. Nós, mais do que qualquer pessoa, precisamos mostrar o Pai em cada detalhe de nossas vidas, pois o mundo espera enxergar em nós algo de diferente. Isso significa que aqueles que se dizem filhos precisam mostrar e revelar o Pai em suas atitudes, pois alguém que quer se aproximar do Pai vai buscar o conhecimento do Pai na vida de um filho. E se o filho não tiver um bom testemunho de quem o Pai é, de como o Pai age, do que o Pai faz, aquele que está de fora não vai ter o gosto, não vai querer se aproximar do Pai pelo mau testemunho, pelo testemunho que não fora gerado da maneira correta. É por isso que precisamos andar em retidão, precisamos andar em sinceridade, pois Deus nos confiou uma alta posição diante de todos que estão ao nosso redor, de sermos a diferença, de sermos diferentes, de agirmos diferentes, de não sermos os mesmos, de não sermos como a maioria, mas de sermos uma minoria que escuta a voz de Deus e executa os seus intentos, preceitos e princípios nesta geração que tanto tem se corrompido com o erro e a transgressão. Deus te enviou para ser alguém diferente, algo de diferente. Aonde Ele tem te plantado, aonde Ele tem te colocado, é para que você venha frutificar, a fim dos seus frutos alcançarem a vida de outras pessoas e por intermédio desses frutos outras pessoas aceitarem a Jesus e conhecerem o verdadeiro Deus, o Deus que levanta, o Deus que faz, o Deus que ordena, o Deus que tem todo o poder. Nós precisamos ser um testemunho vivo do agir de Deus na terra, pois Deus nos confiou este princípio, este preceito, este propósito de sermos a diferença, de sermos sal, de sermos luz aonde o Senhor tem nos colocado. Nós precisamos agir diferente. Não importa o que estão dizendo, não importa o que estão pensando,
O que realmente importa é a nossa vida em retidão, em sinceridade e em verdade diante de Deus. Pois aqueles que nos criticam um dia vão abrir a boca para testificar do poder de Deus que está sobre as nossas vidas pela graça e misericórdia do Todo-Poderoso, pois não somos, não conseguimos e não podemos, mas Ele é, Ele consegue e Ele pode fazer o que lhe apraz, o que Ele fizer, pois Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Se você é novo por aqui e não conhece o canal ainda, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe para a glória do Senhor Jesus.